Esse vídeo é uma tradução não oficial, realizada sem fins lucrativos. Todo o conteúdo original está disponível gratuitamente no site khanacademy.org. O vídeo de hoje vai falar sobre o mecanismo do potencial de ação. Nessa imagem, nós temos um neurônio representando o seu corpo neuronal à esquerda em vermelho e o axônio representado em verde. E em cima a gente tem o gráfico do potencial de membrana com a voltagem no eixo Y e o tempo no eixo X. Os canais estão representados na membrana são, em branco, os canais passivos de íons que estão abertos o tempo todo. Eles estão aqui desenhados em branquinho. E a gente vai ter também os canais de íons dependentes de voltagem, que estão representados em cinza, com esse Vzinho desenhado no canto. A membrana de um axônio tem vários canais dependentes de voltagem espalhados por ela. Quando o potencial de membrana atinge um determinado limiar, que é em torno de menos 50, esses canais vão se abrir. Esses valores, menos 70, menos 60, eles podem variar em diferentes neurônios, mas em geral eles ficam esses valores mesmo. O que é muito importante é saber que esse valor de menos 50 é o chamado de limiar do neurônio. O que acontece é que, quando o potencial de membrana chegar nesse limiar, esses canais vão se abrir. Se a gente possuir uma somação espacial e uma somação de potencial de ação que atinjam esse limiar, a gente vai ter esses canais que vão se abrir. Aqui a gente está vendo que no núcleo do neurônio, esses potenciais eles estão se acumulando e vão chegar na área de Hillock, que é a chamada área de decisão. Se a gente chegar até ali e esse potencial de ação atingir o meu limiar de menos 50, a gente vai ter sódio que vai entrar na membrana através desses canais dependentes de voltagem, que vão se abrir. Nesse momento, vai ocorrer uma despolarização da membrana, porque a gente vai ter várias cargas positivas que vão entrar para dentro da membrana do axônio. Isso desencadeia uma reação em cadeia que vai estimular os outros canais dependentes de voltagem a se abrirem no trecho seguinte do axônio. Esses canais dependentes de voltagem, eles vão se estimular, um vai estimulando o outro, até propagar uma onda de estímulos que vai se espalhar ao longo da membrana do axônio. Nesse momento, com os canais abertos, a permeabilidade ao sódio aumenta muito, principalmente nessa área do início do axônio, onde a gente tem uma densidade, ou seja, uma quantidade maior de canais de sódio dependentes de voltagem. Nesse momento, o potencial de membrana ele aumenta muito, chegando até valores positivos de mais 40. Esse aumento rápido do potencial de membrana é por causa da abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. O que acontece é que o meio dentro da membrana do axônio se torna mais positivo, o que é justamente o contrário do que acontece no potencial de repouso, em que o interior da membrana do axônio é mais negativo. Mas o potencial de ação ele não continua subindo indefinidamente, porque num determinado momento, os canais de sódio dependentes de voltagem, eles se fecham, e esse momento é quando os potenciais atingem valores mais positivos, mais altos. Isso interrompe a entrada de sódio para dentro da célula e faz com que os canais de sódio dependentes de voltagem fiquem fechados num estado especial, que é o estado inativado. E durante um certo período de tempo, um curto período de tempo, eles não são capazes de se abrir. E esse é o chamado de período refratário. Depois do aumento rápido do potencial de ação, a gente vai ter uma queda bem rápida desse potencial, inclusive abaixo do menos 60, que é o potencial de repouso. Isso ocorre porque a gente vai ter, além dos fechamentos de canais de sódio,
a saída dos íons de potássio. E eles saem do neurônio através desses canais passivos, esses canais branquinhos que a gente falou no início desse vídeo. E o potássio, ele é forçado a sair da célula por dois motivos. É tanto a força de difusão dos íons, que corresponde à concentração iônica, que é muito maior dentro da célula do que fora da célula, quanto a própria força elétrica, porque a gente tem muitos íons de sódio dentro dessa membrana. Então, o potássio ele é forçado a sair de dentro do axônio. E, além disso, a gente tem um segundo canal que vai ajudar o potássio a sair da célula e diminuir o meu potencial de membrana, que são os canais de potássio dependentes de voltagem. Esses canais costumam abrir em potenciais mais altos, só que eles costumam abrir de uma forma muito mais lenta do que os canais de sódio dependentes de voltagem, por exemplo. Eles se abrem lentamente e, quando isso acontece, a permeabilidade da membrana ao potássio aumenta e ele sai da célula, causando a queda do potencial de ação. O que acontece é que esses canais, da mesma forma que eles se abrem lentamente, eles se fecham lentamente. O que faz com que o potencial demore um pouco para voltar ao equilíbrio, que é em torno de menos 60. E essa saída do potássio vai então diminuir. E o equilíbrio vai ser lentamente reestabelecido em torno de menos 60. Então, enquanto os canais de potássio dependentes de voltagem vão se fechando lentamente, a saída de potássio vai reduzindo lentamente e o equilíbrio ele vai ser reestabelecido aos poucos na medida em que a permeabilidade do potássio se tornar a mesma do repouso. O movimento dos íons de sódio e de potássio através da membrana causa esse formato do potencial de ação, que começa no segmento inicial do axônio e se espalha através do axônio todo até chegar na sua zona terminal. A primeira fase, então, vai ser a onda de despolarização, onde a gente tem a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. A onda de repolarização vai vir logo depois, com a saída do potássio pelos canais dependentes de voltagem e os canais passivos. Outra coisa interessante desse período de queda é esse período de hiperpolarização do potencial de ação, em que o potencial de ação ele fica abaixo de menos 60. Esse período vai ser chamado de período refratário, em que é difícil ou mesmo impossível de causar o disparo de um outro potencial de ação. Esse período refratário pode ser dividido em duas partes: o período refratário absoluto e o período refratário relativo. E qual será a diferença entre os dois? No período absoluto, os canais de sódio dependentes de voltagem eles estão inativados. Não importa qual estímulo excitatório aparecer, isso não causa um disparo do potencial de ação, mesmo que seja uma despolarização muito grande. Na fase relativa do período refratário, os canais de sódio eles saem do estado inativado e se tornam funcionais. Porém, olhem de novo para esse gráfico. A membrana vai estar muito polarizada, ela vai estar hiperpolarizada, muito abaixo do valor do repouso. Então, só um estímulo excitatório muito forte para compensar essa hiperpolarização e conseguir chegar até o limiar e disparar um PA, um potencial de ação. Um efeito muito importante do período refratário é que ele faz com que o potencial de ação ele se propague de forma unidirecional, sempre no mesmo sentido, e ele não volta e causa um potencial de ação no sentido contrário. Isso acontece porque os canais de sódio eles vão estar no período inativado. A gente não tem como disparar um potencial de ação no sentido oposto. Caso não existisse esse período refratário, ou seja, em que os canais estão inativados, a gente ia ter um disparo de potencial de ação nos dois sentidos, e isso não acontece.